No vídeo de hoje eu quero te ensinar uma técnica muito eficaz, mas pouco conhecida para aprimorar o teu conhecimento e aprimorar o modo de adquirir qualquer língua que tu estejas estudando. O nome desta técnica é Scriptorium e foi desenvolvida ou sistematizada pela primeira vez por um linguista, um estudioso das línguas aqui no YouTube mesmo, chamado Alexander Arguelles. Porém, há um desenvolvimento e há mais outro vídeo de outro grande estudioso das línguas que eu já mencionei no meu canal, chamado Luc Ranieri. Esse conteúdo está disponível apenas em inglês, então resolvi trazer pela primeira vez, até onde me consta, para os falantes da língua portuguesa, especialmente aqui no Brasil. A técnica não é muito difícil de ser compreendida, mas para que a gente a entenda ainda melhor do que ambos podem explicar, começarei essa exposição por meio de uma definição e de um esclarecimento sobre o que é uma técnica de modo geral e de que modo ela pode nos ajudar a desenvolver o domínio das línguas, a adquirir uma língua específica. Em segundo lugar, passarei para a distinção da explicação entre esses dois professores, o Alexander e o Luc, sobre o Scriptorium, e, ao final, divulgarei e compartilharei contigo algumas das minhas experiências nesse aprendizado e na utilização desta técnica. Tanto uma concepção errônea dela, que eu já havia utilizado antes mesmo de conhecer ambos os comentadores, os professores, mas também o modo devido e os frutos que eu já retirei e vejo também os meus alunos retirando. Então, o primeiro ponto é entender que uma técnica ou uma arte, aqui nós temos termos sinônimos na língua grega, techné, e na língua latina, ars, mas cujo significado em nossa língua varia um pouco. Quando nós falamos de uma arte, nós pensamos nas belas artes ou nas artes do belo, maximamente. Porém, o termo arte, etimologicamente, também se refere ao mesmo que técnica. E do ponto de vista filosófico, uma arte ou uma técnica é um hábito intelectual, ou seja, é algo que nós adquirimos ao nosso intelecto para que possamos, por meio de regras e princípios determinados, facilitar qualquer ato nosso. Ou seja, tudo que nós estamos buscando realizar, nós podemos facilitar por meio de uma arte ou de uma técnica, escolhendo os meios determinados para isso. Então, é essa ordenação da razão para que uma ação, um fim, seja alcançado de modo mais fácil e ordenado a partir da escolha de fins, de meios determinados. Do ponto de vista das línguas, nós temos diversas artes que auxiliam nesse ato de adquiri-las. Porém, existe uma distinção entre as artes, melhor dizendo, que nós utilizamos, os instrumentos que utilizamos para adquirir uma língua e a aquisição da língua de um modo geral. Ou seja, é como se fossem partes e o todo. O todo, e aqui partes e um todo no sentido de essas partes sustentam esse todo, assim como as partes de uma casa a sustentam e a determinam, certo? No caso das línguas, existem várias técnicas para adquiri-las, sendo umas mais eficazes do que outras, e sendo isso de modo absoluto, de modo universal. Porém, podemos falar de algumas que são mais eficazes de modo subjetivo. Para algumas pessoas, isso funciona, para outras, isso não funciona. Ou não funciona tão bem quanto outras técnicas. A meu ver, o Scriptorium, acerca da qual comentarei neste vídeo, serve para qualquer um que queira adquirir uma língua. E aqui uma distinção muito importante. Se uma pessoa quer somente falar uma língua sem entendê-la, sem realmente ter domínio dela na fala, na leitura, ou seja, a fluência
e a fluidez, e aqui em seu grau mais profundo, então essa técnica pode ser supérflua, ou seja, pode ser redundante para essas pessoas, pode não fazer tanto sentido assim. Porém, se uma pessoa, ou se tu queres adquirir e queres aprofundar os teus estudos em uma língua, até mesmo na própria língua materna, né, no português, esta técnica pode ser de grande utilidade. Porém, ela não é muito divulgada. E, a meu ver, não é muito divulgada porque há um preconceito por trás dela quando começamos a falar sobre como ela se desenvolve. Porém, a explicação completa nos esclarece e pode suprimir este preconceito. Certo? Então, entendendo que as artes ou técnicas facilitam os nossos atos para que alcancemos certos fins determinados, por meios determinados, nós temos de aplicar isso à aquisição das línguas, de uma segunda língua, por exemplo, né? E dentre os métodos gerais, nós temos uma distinção, em especial falando das línguas clássicas, entre o método gramatical de tradução e o método natural. Aqui no canal já há alguns vídeos sobre isso, pelo menos 3, salvo engano, sobre essa distinção. Mas há outros métodos de aquisição de línguas, em especial as línguas modernas, né? Pretendo fazer um vídeo ainda tratando sobre essa distinção. Mas dentro das técnicas específicas ou dentro dos atos específicos que nos fazem adquirir uma língua, né, nós temos algumas, como a descrição de imagens, a ekphrasis em grego, ou descriptio em latim, ou seja, é aquele exercício por meio do qual nós podemos descrever, explicar para alguém o que nós conseguimos ver na imagem por meio de sentenças que estão encadeadas, né, como que numa carta em que nós estamos explicando, contando, relatando uma experiência, mas a partir de uma imagem. Então, temos aqui uma imagem, como a imagem que está aqui ao fundo, né? Então, estou vendo um afresco que está na Capela Sistina. A gente não precisa saber necessariamente disso, mas olha, existe um homem na parte de baixo com o tronco descoberto e ele está sentado, ele segura um livro, acima dele outro homem com um hábito, parece ser um religioso, e uma mulher com uma coroa tríplice segurando a cruz de Cristo, e assim nós vamos descrever todos os elementos da imagem. Isso, do ponto de vista da aquisição de línguas, é muito útil porque nós podemos utilizar todo o vocabulário que temos ou colocá-lo em prática, colocar em prática todo o conhecimento que nós já adquirimos acerca de uma língua, né? E, a partir deste momento, avaliar a qualidade do nosso escrito. Então, essa é uma técnica que faz parte da aquisição de línguas. A outra técnica é, por exemplo, quando nós queremos aprender a distinção entre voz ativa e voz passiva, nós vamos construir frases na voz ativa e passar para a voz passiva e também e vice-versa. O contrário também se aplica. Assim nós podemos aprender cada vez mais, brincar com os tempos, né, e a variação entre os tempos, em especial nas línguas em que há uma distinção entre os pretéritos, o perfeito, imperfeito, mais que perfeito, construir as frases brincando, digamos, com essa variação temporal ou com a variação nas vozes, enfim. Todas essas técnicas nos fazem aprender um assunto específico de uma forma mais profunda. Porém, a técnica a respeito da qual quero comentar hoje, o scriptorium, nos faz adquirir uma consciência da língua de um modo geral. Ou seja, de que modo ela se desenvolve e, se estamos no começo, de que modo nós podemos melhor memorizar e internalizar, né, introjetar em nosso modo de pensar a estrutura daquela língua. E não somente copiando a um modo de pasticho, ou seja, uma cópia servil
né, de algum escrito, memorizando e depois vomitando. Não, mas adquirindo os princípios pelos quais nós podemos reproduzir o modo de escrita, o estilo daquela língua, né, a variação de posição das palavras, como tal ou qual autor costuma utilizar, né? Tanto é que no latim nós falamos, olha, isso está dito ao modo ciceroniano, ao modo virgiliano, a um modo medieval, a um modo erasmiano, enfim. Ou seja, são autores, são períodos de referência que nós tomamos para os escritos. E essa consciência da língua pode se dar por meio do scriptorium. Os dois autores, o Alexander Arguelles e o Luc Ranieri, como eu já havia dito, postaram vídeos aqui no YouTube e eles estarão aqui na descrição deste vídeo para que possas também assisti-los. Mas ambos estão em inglês. Então, tentarei trazer uma abordagem resumida da técnica que eles estão prescrevendo e algumas distinções entre o entendimento de ambos. Em primeiro lugar, este nome scriptorium dado pelo Alexander Arguelles advém do local ou mesmo da técnica utilizada pelos monges copistas e outros copistas no período medieval para que pudessem guardar e transmitir a herança literária, teológica, filosófica e científica da antiguidade e mesmo do período medieval. Ou seja, quando ainda não existia a prensa e um modo de copiar mais facilmente, era necessário que monges estivessem se dedicando diariamente ao longo da vida inteira para transmitir esta herança, para que ela não se perdesse ao longo do tempo. E essa transmissão foi muito frutífera. Por exemplo, há 2 anos eu pude ir à abadia de Monte Cassino, né, em Cassino, na Itália, e pude comprar um códex, como se fosse um manuscrito, uma cópia, é claro, do manuscrito que alguns monges de Monte Cassino fizeram da Divina Comédia, chamado Il Codice Cassinense della Divina Commedia. Então, olhem só, essa daqui é a primeira impressão que é feita, mas é uma impressão belíssima, né? E com muitos comentários, com muitas notas, enfim. E aqui há uma parte da impressão que imita o original. Então vejam só a beleza disso daqui, o cuidado que eles tinham, né, para poder fazer essa cópia e transmitir algo que foi julgado ser de grande valor. Isso não foi feito somente com a Divina Comédia. Na verdade, a Divina Comédia, a gente pode falar talvez que a Divina Comédia só exista por causa de outros monges que possibilitaram o conhecimento ao Dante das obras antigas, das obras clássicas, pois, de modo muito óbvio, de modo muito claro, muito evidente, a Divina Comédia está num momento de renascimento, e um renascimento literário também, né, dentro do período medieval, o qual considera a herança, em especial, dos grandes autores romanos da literatura e da filosofia, e alguns gregos também, conquanto Dante não tivesse um contato em primeira mão com esses autores, mas já é um produto advindo de um renascimento, né? De uma retomada da literatura, da filosofia, período da Universidade de Paris, no século XIII, e também de outras pelas quais Dante provavelmente passou, como Bolonha. Então, nós temos esse exemplo, né, de monges que se dedicaram a fazer a cópia. O scriptorium era o local em que se fazia isso, né, e muito provavelmente o modo de se fazer, né, envolvia a fala, a leitura em voz alta e também a escrita, né? Lembrando que por um longo período ler em voz alta era algo quase impossível, né? Isso nós podemos ver nas Confissões, quando Santo Agostinho
está falando sobre o bispo Santo Ambrósio, e que ele era magistral, ele era incrível porque ele conseguia ler em voz alta, pois não havia nem a pontuação, nem a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Por muito tempo foi assim. Então, quando surge essa distinção de modo mais claro, nós temos a possibilidade da leitura não necessariamente em voz alta, mas em voz baixa, e a cópia, digamos, muito mais tranquila de algumas obras. Mas ler em voz alta foi um costume, né, provável dos monges para que eles pudessem fazer bem o trabalho, né, e não ter de ficar parando e olhando a todo momento, mas a partir da leitura em voz alta memorizar o que estava escrito e depois reproduzir, mesmo que fosse na memória de curto prazo. Mas imaginem isso com uma obra de grande relevância, uma obra completa de grande relevância, né? Ou seja, o contato muito mais vivo e um contato concentrado com aquelas obras os legou certamente vários frutos para o desenvolvimento do conhecimento acerca das línguas. Então, neste ponto, né, eles se beneficiaram bastante, mas nós podemos nos beneficiar também os imitando de certa forma, né, e até aprimorando esta técnica, porque a deixando muito mais específica para o nosso objetivo, que é melhorar a fluência, o domínio de algum idioma, certo? Então, nessa linha, o Alexander Arguelles vai nos aconselhar após lermos um livro ou ao longo da leitura de um livro, nós tomarmos notas. Mas essas notas não são nem ao modo de um sumário, nem ao modo de resumo, nem ao modo de comentário. Na verdade, é uma cópia do livro, né? E que tipo de livro em primeiro lugar? Bom, a depender do nosso nível, do nosso domínio na língua, isso vai variar. Se estamos no começo, né, de um estudo, é bom que seja um livro didático, como no caso do latim, utilizar o Família Romana, ou o Athénate, no caso do grego, ou algum outro quanto ao método natural, no caso do inglês, do francês, do italiano, ou ainda, se nós já estamos no nível intermediário, uma obra intermediária, literária, ou em prosa, histórica, filosófica, ou ainda, no nível mais avançado, uma obra literária mesmo de peso, né? Como o Dante para o italiano, o Virgílio para o latim, Platão para o grego, enfim. Então nós temos algumas opções. A depender do nosso nível, nós temos de variar e temos de ver o que vai dar certo, né? Ao longo do meu estudo do italiano, por exemplo, eu o fiz com a Divina Comédia e acabei memorizando todo o primeiro canto do Inferno, né? Queria entender não somente a língua, mas também o conteúdo ali de um modo mais profundo, pois estava no momento de dedicação à Divina Comédia, mas isso me ajudou a entender melhor a respeito da língua também, da estrutura do toscano, e entender algumas palavras de um modo mais fácil do que somente lendo este texto, certo? Então, o conselho do Alexander é, após escolhermos um livro, nós vamos selecionar um parágrafo, ou uma linha, ou duas linhas, ou metade de uma linha, ou seja, selecionar uma parte do texto, né? Ler o texto em voz alta, escrever, mas ao longo da nossa escrita, nós vamos recitar o texto que nós acabamos de ler. Ou seja, nós temos uma parte de seleção do texto. Depois da seleção do texto, nós vamos lê-lo em voz alta. Após lermos em voz alta, nós o escreveremos, mas passando essa escrita, ou seja, a cada parte da escrita, recitando novamente o texto que está na nossa memória, de curto prazo, mas está na nossa memória, né? Por isso que nós vamos variar na escolha da extensão do texto, né? Algumas pessoas conseguem memorizar mais, outras menos. E no começo, nós vamos memorizar pouca coisa. Normal isso acontecer.
mas ao longo do período, ao longo do exercício, nós vamos até ter um benefício para a memória, dando conta de memorizar um trecho cada vez maior e, quem sabe, não o transportando à memória de longo prazo e ficando com aquele trecho mesmo, né? Então, há um benefício conquanto secundário, pois não é a intenção principal, a memorização. Se essa for a intenção principal, nós temos outras técnicas, mas há um benefício para a nossa memorização. E a memorização pode ser transferida para outras áreas. Então, o que nós vamos memorizar numa língua, no estudo de uma língua, nós podemos utilizar, né, essa habilidade adquirida para memorizar mais facilmente muitas outras coisas, né? Eu só não consegui transferir isso para memorização de número de telefone, de alguns endereços, de data de aniversário, com o que eu sou péssimo, mas em outros casos, isso, especialmente, né, do ponto de vista dos estudos, isso me ajudou bastante. Então, a Alexander Arguelles nos dá esses passos, né? Ler em voz alta, escrever lendo, relendo, digamos, ou recitando o que está na nossa memória, depois relendo tudo o que foi escrito, né? Então vamos escrever recitando. Depois vamos reler tudo o que escrevemos. E por fim, nós vamos corrigir, né? Ver se o que escrevemos está realmente de acordo com o texto original, para que façamos algo bem feito, né? E algo correto, porque nós podemos voltar não ao texto original, mas aos nossos escritos no futuro, e se tiverem algum erro, nós o memorizaremos com este erro, né? E tentar desfazer uma memória de um texto, né, que está errada por causa de algumas ou uma palavra pelo meio do texto é muito difícil, né? Nós vamos precisar passar por um processo de correção que vai ser muito mais demorado. Então é melhor corrigir logo neste momento, certo? Aqui um ponto interessante. O Alexander Arguelles tinha em mente a utilização desta técnica para facilitar, é claro, a nossa compreensão do que estamos lendo. Então ele diz que a finalidade do scriptorium é termos um entendimento pleno daquilo que estamos lendo. Porém, né, isso está dentro de um conhecimento, de um entendimento sobre como aprender as línguas de uma forma mais aliada ao método natural, ou seja, entendendo tudo aquilo que nos é repassado, pois ao entendermos conseguimos fixar melhor a estrutura da língua e depois ler outros textos com mais fluência. Esse ponto é muito importante para a gente distinguir no caso do Arguelles, porque há uma pequena distinção entre o que ele fala e o que o Luc Ranieri fala. De modo secundário, mas ainda muito importante para o Arguelles, é que o façamos, ou seja, façamos os nossos escritos ao longo de todo esse percurso de um modo muito bonito, né? Com muita dedicação, para que tenhamos muito prazer ao reler aquele material que foi confeccionado por nós, às vezes fazendo desenhos quase ao modo dos monges mesmo, né? Vocês buscarem as iluminuras e a beleza daquelas letras, como eu mostrei com conto em preto e branco, e eles utilizavam várias tintas, mas nós conseguimos identificar uma grande beleza nisso, certo? Outro ponto ressaltado muito por Arguelles é a concentração. Ou seja, nós precisamos levar esse exercício até o ponto em que nós começamos a nos dispersar. Neste momento, é preciso que nós paremos. Por quê? A intenção dele é que estejamos sempre atentos a cada um dos detalhes daquelas frases, daquele texto, para que possamos internalizá-lo melhor. E essa é uma distinção muito importante, é que ambos concordam, o Arguelles e o Ranieri, porque se estamos apenas copiando um texto, isso não tem grande valor. E, do ponto de vista da minha experiência, eu já passei por isso. Em algum momento do meu estudo da língua alemã, eu entendi que seria interessante
copiar alguns textos, né? E tentei fazê-lo somente copiando, ou seja, sem a recitação, sem a releitura, somente copiando o texto. Eu lia, copiava, lia uma, duas palavras, copiava. Nesse caso, não há tanto valor, né, no que nós estamos copiando. Isso a gente pode fazer para ter algum texto num papel, para uma memorização futura, nós não temos tempo, alguma coisa assim, algo banal, um número de telefone, uma senha. Mas se a gente quer internalizar uma língua, é preciso que a gente recorra a todas as habilidades que são requeridas para o desenvolvimento de uma língua. Ou seja, quanto à escrita, quanto à audição, quanto à fala, quanto à leitura, né? E entendendo que elas interferem entre si, né? Elas têm uma interferência mútua. Então, quando estamos falando sobre ler em voz alta, nós não estamos requisitando somente a nossa leitura, mas a nossa audição também. Assim como quando nós falamos sobre a escrita, né? É uma escrita após lermos em voz alta. É como se estivéssemos conversando, escrevendo, ouvindo, lendo. Então, o recrutamento, há a necessidade de utilizarmos de várias habilidades, né? De todas as habilidades, para desenvolvermos essa técnica. Por isso que ela exige muita concentração. E nós precisamos delimitar um tempo. Podem ser 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Bom, isso depende de cada um. Não muito tempo, porque é muito difícil realmente ficarmos repetindo ali um texto, um trecho, um pequeno trecho, né, por muito tempo. Mas os frutos são bem notórios, a meu ver, né? Isso eu digo pelos dois grandes professores que ensinam e divulgaram essa técnica, pela minha experiência, né, o fazendo tanto com o italiano quanto com o inglês, numa revisão, né, da língua inglesa que eu fiz, quanto com o latim, e pretendo fazer com outras línguas, com outros idiomas, mas isso também vejo em alguns alunos meus a quem já recomendei essa técnica. Então, estes pontos são bem importantes para que nós entendamos melhor, né, a abordagem de Argüelles. Ele não busca ensinar somente uma técnica de cópia, mas uma técnica de entendimento pleno, com fluência, com fluidez da língua a qual nós estamos dirigindo o nosso esforço para internalizá-la. Certo? Então, nós temos aqui um breve resumo sobre o que diz Argüelles e o que recomenda, né, para o scriptorium, sempre pontuando, né, ponderando o conselho dele de que façamos algo muito bonito, algo muito bem feito, para que tenhamos um caderno com uma capa de couro, uma capa dura, com desenhos, imagens, ilustrações, enfim, para que possamos bem aproveitar e para que isso nos apraze. Mas, além dele, temos a posição de Luc Ranieri. Quanto à posição do Luc, temos uma ligeira variação, né? E que para o Alexander pode ser algo grande, né? Mas são alguns pontos de variação. O objetivo do Luc é nos dar também a fluência na leitura, a internalização da língua. E para isso ele recomenda que façamos o scriptorium, e aqui um parênteses é que ele já o fazia, né, há 20 anos, quando começou a estudar o Família Romana, mas sem o conhecimento de que havia alguém que já difundia esta técnica. Então ele reescreveu todo o livro Família Romana em 3 ou 4 meses. Vejam só, é pouco tempo para 35 capítulos bem densos, como ele o fez. É isso que veremos a seguir, com as suas distinções. E o Luc nos recomenda a também selecionarmos um texto de acordo com a extensão que nós conseguimos memorizar, depois lê-lo em voz alta, em seguida escrever de memória, né, somente com o que ficou na nossa memória, recitando o texto,
enquanto o escrevemos, né? Depois, corrigir, aqui é uma distinção entre o Arguelles, uma distinção somente da ordem, que não modifica muita coisa, né? O Arguelles fala, em primeiro lugar, em reler o texto inteiro, aí depois corrigir. O Luke fala em corrigir e depois reler o texto todo, né? Porém, para o Luke, essa tarefa pode ser executada tanto passando para o papel, escrevendo no papel, quanto passando ao computador. E esse é um ponto que o Arguelles tenta atacar bastante, ou seja, essa segunda possibilidade de fazer no computador. O Luke diz que deu certo com ele, e eu tenho dois alunos que fazem desta forma e conseguem tirar proveito da técnica. Não sei se mais proveito do que outros que fazem escrevendo, passando a mão ao papel. Então, esse é um ponto que eu ainda preciso de mais experiência no ensino e também testando a técnica para poder dar uma posição de, olha, isso parece ser viável somente de uma forma ou de outra, ou ambas as formas são possíveis, e eu acho que isso vai variar muito de aluno para aluno. É claro, há pesquisas que falam sobre a importância da utilização da escrita à mão, mas nem sempre nós temos o tempo necessário para passar tudo à mão, passar tudo a limpo, né? Ou seja, conseguir escrever tudo o que precisamos, todos os assuntos que nós estamos lendo, em especial se estamos aprendendo mais de uma língua ou se já sabemos mais de uma língua e queremos apenas mantê-las em nosso conhecimento, né? Então, isso pode dar muito trabalho e levar muito tempo. E às vezes, para algumas línguas que nós já temos algum domínio, né, uma quantidade menor de meses para fazermos essa revisão ou aprofundar o nosso domínio vai ser necessária e vai ser suficiente, melhor dizendo, para alcançar a finalidade que nós buscamos. Por causa disso, vai variar e eu não vou dar um ponto e falar assim, tertium non datum, não é dado uma outra solução ou tem que ser de uma forma ou de outra. Não sei, realmente não sei. E espero que possas testar e depois compartilhar as tuas experiências com esta técnica. Se vais fazer escrevendo no papel ou se vais fazer pelo computador, enfim. Novamente, o Arguelles condena a utilização do computador e o Ranieri acha isso bem tranquilo, que pode ser feito de uma forma ou de outra. Um segundo ponto é que para o Ranieri não há uma ênfase muito grande em fazer algo muito bonito, algo muito caprichoso. É claro, devemos fazer do modo correto, ou seja, corrigindo e de um modo inteligível, que após a escrita possamos revisar, reler aquele texto, até porque precisamos relê-lo depois da correção, né? Então, ao longo dessa nossa sessão do estudo. Então, aqui há uma distinção, né, entre os meios utilizados e todas as habilidades secundárias mais relevantes para um Arguelles, como a beleza, a dedicação, né, e também escrever no papel, né, e para outro, algo que não é tão importante assim, pois a finalidade é ter um domínio muito melhor do texto, entendendo e da língua, né? Conseguindo, ou seja, por meio do nosso entendimento, conseguindo extrair algo do que nós estamos lendo, né? E da língua que estamos aprendendo. É interessante porque em ambos os vídeos, tanto do Arguelles quanto do Ranieri, há exemplos de como eles fazem, né, o seu próprio scriptorium, e aí vou deixar estes exemplos para que vejas, né, no canal de cada um, no vídeo de cada um. Não deixarei um exemplo da minha utilização aqui, mas quero concluir com algumas observações sobre a minha experiência, né? Até o momento, tenho tido grandes resultados interessantíssimos com a utilização do scriptorium. E é uma recomendação que eu faço para ti. Mas com
a ressalva de que bem entendas o que estás fazendo. Ou seja, que não é somente a cópia servil, um pasticho ou uma cópia sem reflexão, né? Pensando em outra coisa, mas copiando. Não, isso não vale de nada. Então, fazer esse tipo de cópia não tem valor, nós estamos perdendo tempo. E o outro ponto, copiar textos que, por mais que nós dediquemos uma atenção e um tempo profundos, mas sem o entendimento, sem a capacidade de entendê-los. Por isso até que ambos não recomendam tanto o Scriptorium para aquelas pessoas que estão iniciando. Nas primeiras semanas ou na primeira semana do estudo de uma língua, né? Mesmo no Família Romana, eu acho que há outros exercícios, no caso do latim, há outros exercícios muito mais interessantes para o começo, né? Em especial essa leitura, releitura, os exercícios que são propostos no Família Romana, no Exercitia Latina, nos novos exercícios, no site da Academia Vivarium Novo, enfim, que podem nos ajudar e podem nos inserir melhor a língua. Porém, né, tendo já algum domínio, passando, acho que ali no segundo ou terceiro capítulo, nós já conseguimos fazer com muito mais proveito e até um modo de relembrar o que estávamos lendo, né? A memorização dos textos vai ser uma consequência. Ela vai nos dar frutos bem interessantes, mas não é, novamente, o ponto principal. Aqui nós queremos melhorar a aquisição de uma segunda língua. Essa distinção, né, que eu mencionei a respeito de entender o que se está fazendo e não apenas cair numa cópia servil, se dá por causa do exemplo que eu já havia dado. Eu tentei, de modo muito frustrado, né, fazer algo parecido com o Scriptorium no alemão. Porém, eu não estava nem prestando atenção tanto ao texto que estava lendo e copiando naquele momento, nem tinha o conhecimento necessário para entender, pois eram ou textos de literatura, como do Goethe, textos que me levavam muito tempo para a compreensão, ou seja, eu ainda não estava no nível de lê-los com fluência. Por isso a atividade não foi tão frutífera para mim. Era muito melhor se eu tivesse me utilizado, se eu tivesse pegado um livro didático, o livro que eu estava utilizando, né, naquele momento, e copiado os textos que eram propostos ali. Até porque havia vários textos originais ou textos utilizados em alguma circunstância, como texto de jornal, de alguns livros para crianças, enfim. Então, algo que eu conseguiria compreender, né? Essa relação entre aprendizagem de línguas e entendimento é muito importante. É um dos pontos que eu mais ressalto aos meus alunos aqui no canal, nos outros vídeos que eu tenho sobre o latim e sobre as línguas. Por fim, essa é uma técnica que pode ser aplicada para qualquer língua, uma língua clássica como uma língua moderna, né? E eu recomendo que isso seja feito em períodos, assim como o Arguelles, em períodos determinados, ou seja, separar um período específico como se fosse um exercício, um outro instrumento, uma outra técnica, dentro das técnicas que foram utilizadas, que foram escolhidas por ti para que aprendas uma língua. Então, aos meus alunos, recomendo, após fazerem os exercícios, né, porque eles terão um domínio ainda melhor do texto que será lido, os alunos de latim. Ou seja, após os exercícios correspondentes ao texto, eles poderão relê-lo com fruto muito maior no entendimento e também na internalização da estrutura, né? E lembrando que uma língua ela é o desenvolvimento de grandes autores. Claro, do povo também, mas a língua, quando nós queremos internalizá-la, aprendê-la, né, e para isso nós utilizamos as regras que foram fixadas pela gramática, elas foram fixadas por meio do exemplo dos grandes autores. Então nós temos de subir em seus ombros, né, nos ombros desses gigantes, para que possamos ver mais e
mais coisas do que eles e mais remotamente do que eles, por causa dessa elevação, dessa possibilidade que eles nos deram, como dizia o Bernardo de Chartres, citado pelo João de Salisbury no livro Metalogicon, né? Um grande livro do período medieval sobre a defesa das artes liberais. Então, esta é a técnica do scriptorium, comentada pelo Arguelles e pelo Ranieri. Sugiro que possas ver se consegues, né, assistir em inglês. Sugiro que possas ver as explicações de cada um. Eu tentei sistematizar e trazer de modo introdutório e inaugural esta técnica e aqui um conhecimento sobre ela para os vídeos em língua portuguesa, para que a partir disso possamos desenvolver alguns debates críticos, por que não, né? Se é uma técnica que realmente funciona, se vai nos ajudar. A meu ver, funciona e é muito útil, porém muito desconhecida, como eu havia dito no começo, né? A partir disso, nós podemos ter um debate muito mais interessante e útil àquelas pessoas que desejam aprender mais sobre as línguas. Até o próximo vídeo.